Nono ano, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa aula de correção de exercícios. Semana passada, fizemos durante a aula de álgebra, temos uma atenção especial aí à teoria das probabilidades, e durante a aula de geometria a gente dá um pouquinho de plano cartesiano, lembra? Então vamos abrir o livro na página 181, que fala de probabilidades. Eu vou resolver os exercícios que vocês me pediram. Qualquer dúvida, só mandar que eu vou gravar para vocês, beleza? Página 181, olha o exercício 5. O exercício 5, exercício de bingo. Quando você vai em bingo, você pode pensar em probabilidade também. Em um bingo beneficente, o que é beneficente? Que o dinheiro arrecadado no bingo, claro que tirando os prêmios das pessoas, o dinheiro arrecadado, o lucro, vai para uma causa social. Em um bingo beneficente, as bolinhas são numeradas de 1 a 75. Existem, portanto, 75 bolinhas. Esse é o nosso espaço amostral. Expresse na forma percentual a probabilidade de as duas primeiras bolinhas sem reposição serem sorteadas apresentarem um número par. Interessante. Então, pensa comigo. Eu tenho bolinhas de 1 até 75. Tá bom, tenho 75 bolinhas, esse é o nosso espaço amostral. Eu quero que a primeira bolinha sorteada seja um número par e a segunda bolinha sorteada, sem reposição, seja também um número par. Tá bom. De 1 até 75, tem quantos números pares? 2, 4, 6, 8, 10, né? Até 10 tem 5 números. 12, 14, 16, 18, 20, 10. Até 30, 15. Até 40, 20. Até 50, 25. Até 60, 30. Até 70, 35 deles são pares. Aí tem 72, 74, 35, 36, 37. Então, existem 37 números pares, de 1 até 75. Então, tem 37 do total de 75. 37, 75 avos são números pares. Tá bom. E ele é claro que você, sem reposição, né? Porque no bingo você tirou a bolinha e você não vai colocar a bolinha lá de volta. Então, agora, eu quero tirar outro número par, mas não vai ter mais 37. Vão ter 36. Então, vão ter 36 pares, só que agora o total também não vai ser mais 75 bolas, vão ser 74, porque você tirou uma bola. Tá bom. Expresse na forma percentual. Então, tá bom, essa é a nossa multiplicação de probabilidade. Você pode multiplicar o de cima com o de baixo com o de baixo. Eu acho que isso dá um trabalho tremendo do cão. Eu gosto sempre de simplificar as frações. Por exemplo, 37 é metade de 64. Tem que simplificar uma de cima com a de baixo. Então, dá para dividir as duas por 37. 37 dividido por 37 dá 1. 74 dividido por 37 dá 2. Já melhorou, né? Tá bom. 36 e 75, os dois estão na tabuada do 3. Dá para dividir os dois por 3. 36 dividido por 3 dá 12. 12 fica 36. 75 dividido por 3 dá 25. Como que a gente multiplica frações? O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, deixa eu colocar aqui. Essa probabilidade, que eu estou chamando de P, vai ser 1 vezes 12, que dá 12. 25 vezes 2, que dá 50. Se você quisesse multiplicar para depois simplificar, também dá. E eu ainda estou vendo que dá para dividir mais. Porque esses dois são pares. Tá bom, os dois são pares. Se eu quiser tornar na forma irredutível, eu colocaria 6 25 avos. Mas ele cai em porcentagem. Como que você faz para passar para porcentagem? Você pode achar o número decimal. 6 dividido por 25, não dá para dividir, 0, acrescento 6. 25 vezes 2 dá 50, para 60 resta 10. Põe
já tem vírgula, né? Então, acrescento 0 automático. 25 vezes 4 dá 100, resta 0. Então, isso é 6/25, ou 0,24, ou, se você fizer vezes 100, porque é porcentagem, 24%. Esse exercício específico está pedindo em porcentagem. Se não estiver pedindo, a resposta pode ser qualquer uma dessas três. Ou fração, desde que seja irredutível, ou decimal, ou porcentagem. Então é isso. Um número par e o outro par sem reposição. Esse exercício, 5. 24%. Depois do 5, anotei aqui que vocês pediram para mim o 6. Tá? Um baralho comum tem 52 cartas divididas em 4 naipes. Lembra que eu fiz exercício de baralho com vocês? Então tem 13 cartas em cada naipe. 13 cartas de ouro, 13 de copas, 13 de paus e 13 de espadas. Sorteando-se ao acaso. O que é o acaso? Você não tem uma carta marcada. Você vai sortear ao acaso, né? Então está funcionando a teoria das probabilidades. 2 cartas sem reposição. Você não está colocando a carta de volta. Item A. Qual que é a probabilidade de se obterem 2 cartas de paus? Então, deixa eu colocar aqui. Item A. Você quer uma carta de paus. O paus é a arvorezinha preta, né? Então, você quer a primeira carta de paus. E você quer que a segunda carta também seja de paus. O baralho tem 52 cartas. Dessas 52 cartas, quantas são de paus? Era melhor ter escrito paus que fazer desenho ridículo, né? São 13 de paus em relação a 52 vezes. Você quer que a segunda também seja de paus sem repor. Então, se tinha 52 cartas, você não tem mais. Agora só tem 51. Se tinha 13 de paus, você não tem mais 13 de paus. Porque você tirou uma, só sobraram 12. Então é isso. Vamos simplificar isso de multiplicar? Eu particularmente prefiro. Deixa eu ver. 13 e 52 dá para ir pelo próprio 13. 13 dividido por 13 dá 1. 52 dividido por 13 dá 4. 12 e 51 dá por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 51 dividido por 3 dá 17. Ó, aí esse 4 de cima já pode cancelar com o 4 de baixo também. Sem mais delongas. A gente já mata o problema agora. 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Então, em cima sobrou 1 vezes 1, que eu tenho a impressão que é 1. Embaixo sobrou 1 vezes 17, que eu tenho a impressão que é 17. 1 17avos, acabou o problema. Eu prefiro simplificar antes para não ter que fazer essas contas muito grandes, tá? Mas, de novo, se você quiser multiplicar 13 com 12, 52 com 31, depois ficar simplificando a fração, tem que chegar nisso. Item D. Qual que é a probabilidade de obterem 2 cartas do mesmo naipe? Que interessante. Então, olha só. Qual que é a probabilidade? Deixa eu escrever aqui. Paus e paus. Foi o que a gente acabou de descobrir. Ou, quais são os outros naipes? Copas e copas. Ou, ouros e ouros. Ou, espada e espada. Eu tenho todas as opções. Qual que é a probabilidade das 2 cartas serem de paus? Eu já achei no item A. Isso é 1/17avos. Qual a probabilidade das 2 serem de copas? Ué, é a mesma. Por que é a mesma? Porque o mesmo número de cartas de copas é o número de cartas de espadas, de ouros e de paus, né? Então aqui você pode pôr o naipe que você quiser, mas se você tirar as 2 iguais vai ser a mesma coisa. As 2 cartas de ouros, 1/17avos. As 2 cartas de espada, 1/17avos. Agora, como é ou, o ou você soma. A ideia do e é que você multiplica. Tem que ter uma coisa e outra. Agora, ou eu vou tirar de paus, ou é de copas, ou é de ouros, ou é de espadas. 1/17avos
mais um 17 avos, mais um 17 avos, mais um 17 avos, conserva o denominador, que é 17, e soma os numeradores, que é 4. 4 17 avos. Ok? Bueno. Qualquer dúvida, a pessoa me procura. Não é porque eu estou fazendo, que você não entendeu. Não, cara, pode me procurar, manda mensagem no Classroom, manda mensagem no grupo, tá? Fique à vontade, me procura no particular, fique à vontade. 7. Na bolsa de Célia, o que tem na bolsa de Célia? A bolsa da minha mãe tem um monte de coisa, menos dinheiro. Aí tem um mundo lá dentro. Tem 3 cédulas de 10 reais. Deixa eu anotar aqui. 3 cédulas de 10. 1, 2, 3 cédulas de 10. E, além disso, tem 4 cédulas de 5. E a cédula lá de 200 ainda não chegou lá para a Célia, hein? 4 cédulas de 5 reais. Muito bom. Se ela retirar 2 cédulas ao acaso da bolsa, qual a probabilidade de saírem 2 cédulas do mesmo valor? Então, isso daqui é a bolsa dela. Ó, que é a bolsa. O que é a cédula do mesmo valor? Então, ela quer tirar uma de 10 e outra de 10, ou qualquer outra possibilidade? Tirar uma de 5 e outra de 5. Se ela retirar 2 cédulas ao acaso. Então, simultaneamente, não tem reposição. Qual que é a probabilidade da primeira ser de 10? Tem quantas de 10? 3. No total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cédulas. E multiplica. A probabilidade da outra ser de 10. Se eu já tirei uma de 10, só sobram 2 de 10. E o total não é mais 7. É 1, 2, 3, 4. O total agora é 6. Quer multiplicar? Então tá, você vai multiplicar para mim. Dá para simplificar antes, né? Ó, 2 vezes 3 dá 6. E 6 dividido por 6, cortou. Só vai sobrar 1. 6 em cima, 6 embaixo. Então a probabilidade de tirar as 2 de 10 é um 7. Agora a probabilidade de tirar as 2 de 5. A primeira de 5 tem 4 cartas de 5 no total de 7. Agora a outra de 5. Se eu já tirei uma de 5, sobram 3 de 5 no total de 6. Hein? Tá bom. 3 dividido por 6 dá 1 sobre 2. Agora o 4 também dá para dividir por esse 2. 4 dividido por 2 dá 2 aqui. Então sobrou 2 sétimos. Então, é 2 sétimos de você tirar 2 notas de 5 e tem 1 sétimo de você tirar 2 notas de 10. Como você não sabe qual das duas é, o ou você vai somar. Então a probabilidade desejada é 3 sétimos. Sim? Tá bom. Mais um de álgebra que me pediram foi o 9. Numa urna, tem 16 bolas iguais no tamanho, todas são iguais e na massa, mas todas vão ter o mesmo peso. Então, assim, se você enfiar a mão na urna, você não sabe a diferença das bolas. Só tem cores diferentes. 15 são brancas e só uma que é vermelha. Então, tá aqui. Exercício 9. Eu tenho uma urna com 16 bolas. Uma, duas. A gente já fez exercício de urna, né? Então, eu tenho aqui 15 bolas brancas. E aqui no final, uma bola vermelhinha. Retirando ao seu acaso 3 bolas dessa urna. Então, deixa eu colocar aqui. 1, 2, vou colocar de vermelho. Vou colocar de preto. 1, 2, 3. Sucessivamente, sem repor. Você não vai pôr a bola de volta. Qual a probabilidade? A probabilidade de tirar a bola vermelha é maior que 20%, menor que 20% ou igual a 20%. Então tá bom. Ele quer tirar a bola vermelha uma dessas vezes, só que ele não falou a posição que você vai tirar a bola vermelha. Como assim?
Porque uma coisa, moçada, é você fazer o seguinte. Você tira, começa pela vermelha aqui, branca e branca. Essa é uma possibilidade. Acho que vou fazer tudo aqui do lado, senão aqui não vai caber. Onde está? Então, ele quer que pelo menos um desses 3 lançamentos você tire a bola vermelha. Ou a primeira é vermelha e as outras 2 são brancas. Ou você vai tirar a vermelha na segunda possibilidade. Ou você vai tirar a vermelha na terceira possibilidade. Como só tem uma vermelha, você quer tirar essa vermelha alguma das 3 vezes. A gente tem que saber ter essas possibilidades. A probabilidade da primeira bola ser vermelha tem uma vermelha no total de 16. Tem 15. É óbvio que a próxima vai ser branca. 15 brancas no total de 15. Da próxima ser branca, 14 brancas no total de 14. Tá. Aqui acho que é a mesma história. Porque vão ser 15 brancas no total de 16. Uma vermelha no total de 15, que você já tirou uma bola. E 14 brancas no total de 14. Probabilidade da primeira ser vermelha, 15 sobre 16. A probabilidade da segunda ser vermelha, 14 sobre 15. E aí sobra uma vermelha sobre as 14 que sobraram. Olha o numerador. 1, 15, 14. 1, 15, 14. 1, 15, 14. Olha o denominador. 14, 15, 16. 14, 15, 16. 14, 15, 16. O resultado dessas 3 vai ser igual. Porque como a gente multiplica, a ordem dos fatores não altera o produto, né? 15 dividido por 15 dá 1. 14 dividido por 14 dá 1. Então isso daqui é 1 sobre 16. Então esse daqui também vai ser 1 sobre 16. E esse daqui também vai ser 1 sobre 16. Então, o total, você tem que somar as 3 possibilidades. É 1/16 da bolinha vermelha sair no primeiro lançamento, mais 1/16 da bolinha vermelha sair no segundo lançamento, mais 1/16 da bolinha vermelha sair no terceiro lançamento. Então, isso dá 3/16. Só que ele quer em porcentagem, né? Então, eu vou dividir 3 por 16 para ver o que dá. Tá bem comigo? Daqui a pouco eu vou apagar isso daqui, só para fazer a conta. 3 dividido por 16. Não dá para dividir. 16 vezes 1 dá 16. Para 30 resta 14. Acho que é 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48 vai 4. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12. Acertei. Foi o 0. 128. Resta 12. Acrescenta o 0 aqui. 16 vezes 7. Chegando. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10, 11. 112. Resta 8, acrescento 0. Aqui, e 16 vezes 5 dá 80. Resta 0. Então, isso é 0,1875. Você vai multiplicar isso por 100 para transformar em porcentagem. Isso dá 18,75%. Então, essa é a probabilidade desejada. Ele pergunta, se é maior ou menor que 20? É menor, né? Dúvidas em teoria das probabilidades? Se ainda tiver dúvida, é o que eu disse. Pode perguntar na próxima aula, no próximo vídeo que eu gravar. Pode perguntar na live. Me procure em particular. Manda mensagem no Classroom, manda mensagem no grupo. Olha a falta de opções que você não tem. Hein? Agora vamos um pouquinho para a geometria, que a gente estava falando de plano cartesiano. Plano de René Descartes. Deixa eu escrever aqui, deixa eu mudar. Geometria, plano cartesiano. Comigo. Tem que lembrar a página de geometria que a gente estava.
Será que você lembra? Lá. Eu achei. É página 237. Questões 1, 2 e 3 de geometria. Tá bom. Questão 1. Na figura, os pontos D e E são pontos médios, página 237, dos segmentos AB e AC. O que é ponto médio? É o ponto que está no meio. Item A. Escreva as coordenadas dos pontos A, B e C. Como que eu sei as coordenadas dos pontos? Você tem que olhar e saber qual que é o X que eu chamo de abscissa e qual que é o Y que eu chamo de ordenada. Aí você vai falar para mim, mas esse daqui é muito difícil porque ele não deu os números. Pelo amor de Deus, não está de 1 em 1? Olha aqui. Então, se aqui é 1 negativo, então vamos chegar até o A que está aqui, por exemplo. Então, 1 negativo, quase derrubei aqui. 1 negativo, 2 negativo, 3 negativo. Esse completo é menos 4, menos 5. Então, o X, que é a abscissa do ponto A, é menos 3. E a ordenada? 1, 2, 3, 4. Então, o ponto A, ele tem coordenadas, eu escrevo assim. O X, a abscissa, vale menos 3. E a ordenada vale 4 positivo. Se você quiser, você pode colocar mais 4, apenas 4. Agora, o ponto B, mesma história. Qual que é a abscissa? Qual que é o eixo X do ponto B? O X do ponto B, a abscissa é menos 5. E o Y, a ordenada, é 2. E ele ainda está pedindo do ponto C. O ponto C, a abscissa é menos 1. E a ordenada é 2 também, igual a ordenada do B. Isso que significa dar coordenadas, é identificá-las no plano cartesiano. Tá bom. Determine as coordenadas dos pontos D e E. Prove que eles são pontos médios. Por que eles são pontos médios? Eles são pontos médios porque os números têm que ser a média, né? Então, vamos ver se é a média. Olha aí na sua figura. Quais são as coordenadas do D? O D, o ponto D, está no menos 4 e no mais 3. Só que o D está no meio do A e do B. Então, quer dizer que esse número aqui é ponto médio desses dois. Então, quer dizer que o menos 4 tem que estar no meio do menos 3 e do menos 5. E tá. Se você assistiu o último vídeo que eu acabei de colocar, como que a gente acha a média? A gente soma os 2 e divide por 2. Menos 5 com menos 3 dá menos 8. Dividido por 2 dá menos 4. E o Y? Soma 4 com 2 dá 6. Dividido por 2 dá 3. É isso mesmo. De maneira muito parecida, você vê com o ponto E, que também é ponto médio do AC. E o ponto E tem coordenadas menos 2 e 3. Só que para determinar as coordenadas do ponto E, eu vou apagar aqui, qualquer coisa se dá pausa aí para fazer isso. Eu tenho que pegar a metade do B e do C, né? Não, do A e do C, perdão. A metade, o que está no meio do menos 3 e do menos 1? O que está no meio é o menos 2. E o que está no meio do 4 e do 2? O que está no meio é o 3. Então, você pode responder, de fato, eles são ponto médio, porque as coordenadas são as médias aritméticas das coordenadas dadas. C. Calcule o perímetro do triângulo ADE. Interessante. Você lembra que perímetro é a soma de todos os lados? Eu acho que você lembra. E você tem o seguinte, o ADE, ele está assim. Né? Tem 2 quadradinhos aqui. E o triângulo vai estar assim. A aqui em cima, D aqui e E aqui. Cada lado de cada quadradinho mede uma unidade, não mede? Então tá bom. Então isso vale 1 e isso vale 1. Esta base mede 2.
porque cada santo quadradinho mede 1. Tudo isso aí. Então, como que eu acho quanto mede esse daqui que eu vou chamar de x? Tá vendo que tem um triângulo retângulo? Para descobrir o lado de um triângulo retângulo, eu posso fazer o teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. 1 ao quadrado dá 1. 1 mais 1 dá 2. X é raiz de 2. Então, a gente tem um triângulo assim, ó. Esse lado mede 2, esse mede raiz de 2 e esse é igual que vai medir raiz de 2. Perímetro é a soma de tudo. 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. Você pode juntar. Quanto que é raiz de 2 mais raiz de 2? É raiz de 4. Claro que não. Você não pode somar as raízes. X mais x dá 2x. Raiz de 2 mais raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Esse que é o perímetro desse triângulo. D. Calcule esse triângulo quanto à medida de seus lados e obtenha a sua área. O que é um triângulo classificado quanto à medida de seus lados? Se ele tiver dois lados iguais e um diferente, como é o caso, a gente chama de triângulo isósceles. Se ele tivesse os três lados iguais, seria triângulo equilátero. Se ele tivesse os três lados diferentes, seria triângulo escaleno. E além de classificar, ele vai achar a área, que é base vezes altura, dividido por 2. A base é 2 e a altura forma 90 graus. Então, ó, a altura é o próprio 1, dividido por 2. 2 vezes 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Chamar isso de UA, unidade de área. Vou chamar só de 1, não tem problema nenhum. Aqui eu não chamei de nada o perímetro, então a área não vou chamar de nada. Tá. Pronto. Dúvida? Ah, não, né? Quando resolve parece fácil, é porque é fácil. Tá bom. Continuando. 2. M é o ponto médio de BC. O que significa BC com tracinho em cima? BC com tracinho em cima é um segmento de reta. Então, BC assim é um segmento, é um pedaço da reta. Não precisa desenhar o plano cartesiano, eu vou fazer esse BC em qualquer posição. Tipo assim, aqui e aqui. Esse segmento, eu estou chamando-o de BC. O B é 2 e menos 2. Eu não sei o C. E o que eu sei é as coordenadas do ponto médio. Eu sei o M. As coordenadas do ponto médio é menos meio e menos 3. Aqui. M. Por aqui em cima. É menos meio e menos 3. Então, o primeiro passo, vamos tentar achar quais são as coordenadas do C, para saber as coordenadas dos dois extremos, né? Tanto do B quanto do C. O que eu sei é o número que fica no meio. Então, eu posso fazer a conta da média e descobrir as coordenadas do C. Então, eu vou escrever aqui. Primeiro passo. Primeiro passo é determinar coordenadas de C, do ponto C. Então, vou falar que esse ponto C tem uma coordenada X do C e uma coordenada Y do C. Tá? Como que eu acho as coordenadas do ponto médio? Para achar as coordenadas do ponto médio, eu vou somar as coordenadas do B com a coordenada do C e dividir por 2. Então, a coordenada do ponto médio é o x do B mais o x do C dividido por 2. Só que o x do ponto médio é menos meio. O x do ponto B é 2. Eu quero descobrir o x do ponto C. Que número que eu somo com 2, divido por 2 e dá menos meio?
equação. Esse 2 está dividindo, eu passo para lá multiplicando. Menos meio vezes 2 dá menos 1. Agora, esse 2 que está somando, passa subtraindo. Então, menos 1 menos 2 é o x do c. X do c é menos 3. Vamos ver se está certo? Se eu somar 2 com menos 3, dá menos 1. Dividido por 2 dá menos meio. Tá certo. O xc é menos 3. Agora, deixa eu achar o y do ponto C. A partir do y do ponto médio. Para eu achar o ponto médio, eu tenho que somar o y do B com o y do C e dividir por 2. O y do ponto médio é menos 3. Eu vou somar menos 2 com outro número, dividir por 2, para dar menos 3. Esse 2 que está indo, passo para lá multiplicando, fica menos 6. Esse 2 que está subtraindo, passa para cá somando. Então, isso é menos 4. Menos 2 com menos 4 dá menos 6, por 2 dá menos 3, tá, gente? Eu acabei de determinar que o ponto C, ele tem coordenadas, então, o x vale menos 3 e o y vale menos 4. Então, é menos 3 e menos 4. Então, o que o exercício está pedindo? Não, deixa assim, vou dizer aqui não. Comecei. Agora, o que o exercício está pedindo? É para determinar o tamanho desse segmento que tem essas coordenadas. Que tem essas coordenadas D e C. Então, usei o ponto médio para achar C. Agora, segundo passo. Sabe, essa geometria que a gente está aprendendo, vocês vão estudar bastante lá no final do segundo e terceiro ano do ensino médio. A gente chama de geometria analítica. A gente está analisando o plano de René Descartes, as coordenadas do plano cartesiano. Segundo ponto é distância de B até C. Porque se eu calcular a distância do ponto B até o ponto C, ela está calculando o tamanho do segmento DC. Correto? Não importa a posição aqui da figura, da reta, do segmento, é só um esboço. Então, as coordenadas do B, agora eu sei, são 2 e menos 2. E as coordenadas do C, agora eu sei, que são agora o segmento, eu sei que isso daqui está para baixo, hein? Então, eu vou fazer o B lá em cima. Deixa eu ver. Só pelos números eu vou trocar. Deixa eu ver. O B, acho que é assim. 2 e menos 2. E o C, menos 3 e menos 4. Ó, o X vem antes e esse Y está mais para baixo. Só para ficar mais realista. Mas não é necessário, porque a gente está fazendo só um esboço. O que a gente quer? O tamanho desse segmento. Só que o tamanho desse segmento é a distância do ponto C até o ponto B. Você sabe quanto que é essa distância? Não? Quer chamar de X? Quer chamar de D de distância? Tá bom. Lembra que eu falei que sempre que tiver distância de 2 pontos, dá pra gente fechar um triângulo retângulo e calcular por teorema de Pitágoras? Então vamos fazer isso. Ó. Eu tenho 2 segmentos aqui que são os catetos. Um é o verde e o outro é o roxo. Esse triângulo é retângulo. Qual que é a medida do segmento roxo? O segmento roxo é o ΔX. O que é ΔX? É a diferença do eixo X. O eixo X desse está no menos 3 e o X desse está no 2. Então, do menos 3 até o 2, tem quantos de diferença? Menos 3. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Tem 5 unidades de diferença. Então, vou falar que isso aqui é ΔX. 2 menos 3 é 2 mais 3. A distância é 5. O tamanho sempre tem que ser positivo. Mas, não faz ser negativo, depois a gente vai levar ao quadrado. Agora, esse verde. É a diferença entre os y. Esse y está no menos 4 e esse y está no menos 2. Qual que é a diferença do menos 4 até o menos 2? Menos com menos dá mais 2. Então, o tamanho desse segmento é 2 unidades, o tamanho desse segmento são 5 unidades. Para descobrir a distância entre 2 pontos,
Pitágoras. Vou fazer aqui de vermelho, que eu botei o dedo de vermelho. Vou escrever aqui Pitágoras. Fica d ao quadrado é 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. D quadrado é 29. Fração que faz potência é raiz. E não dá para fatorar porque 29 é primo. Essa é a resposta. A distância entre esses dois pontos é o tamanho do segmento BC, raiz quadrada de 29. É isso. E a questão 3 está pedindo você elaborar um problema que envolva o ponto médio e a distância de dois pontos. Foi o que a gente fez em sala de aula. Quer um exemplo? Está vindo na minha cabeça agora. Sei lá. Uma estrada. Estou chutando qualquer coisa. Eu vou botar um exercício com contexto. Então, questão 3. Isso daqui era questão 2, né? Questão 3. Você tem que elaborar um problema. Uma estrada liga os pontos A, 3 e 4 e B, 7 e 7. Bom, item A. Qual a coordenada ou quais as coordenadas, está falando de x e y, do ponto médio dessa estrada? B. Qual a distância entre os pontos A e B? Pronto. Era para você montar, você ser criador, sujeito ativo de vosso conhecimento. A. Qual o ponto médio de AB, do segmento AB? B. Qual a distância entre A e B? Você resolve. Vem comigo? Estou resolvendo o meu exemplo. Pode mudar. Se você quiser, faz o seu. Ponto médio de AB. Como que eu acho o x do ponto médio? Soma o x do A com o x do B e divide por 2. Não é óbvio? É média. O x do A é 3, o x do B é 7. 3 mais 7 dá 10, dividido por 2 dá 5. Como que eu acho o y do ponto médio? Soma o y do A com o y do B e divide por 2. O y do A é 4, o y do B é 7. 7, 8, 9, 10, 11. Divide 11 dividido por 2 dá 5,5. Essa é a resposta. Achei as coordenadas do ponto médio. E tem vírgula. Então, como que você põe o ponto médio? Eu costumo pôr assim. 5, ponto e vírgula e 5,5. Aí o ponto e vírgula vai separar o x do y. E o B? Para saber a distância entre A e B, é aquela historinha lá do Pitágoras. Ó, o A está mais para baixo, vou desenhar um segmento qualquer. Quais são as coordenadas do A? 3 e 4. Deixa eu mostrar isso com plano cartesiano. Quer ver? O A está no 3 e 4. O X vale 3. É só esboço, tá? E o Y vale 4. E o B está no 7 e 7. Então vai estar uma coisa assim. 7 e 7. Esse é o A, esse é o B. A distância entre A e B é o tamanho desse segmento. B. Sabe que tem que montar um triângulo retângulo. Ó. Aqui vai ser o verde. Aqui embaixo vai ser o roxo.
Qual que é o tamanho do roxo? Qual a distância? Qual a diferença de 3 até 7? Acho que dá 4, né? Então, esse roxo, delta x, variação do x, então medem 4 unidades. Esse verde, do 4 até o 7, medem 3 unidades. É classificar. Esse é o triângulo retângulo mais famoso que tem. O cateto mede 3, o outro cateto mede 4, a hipotenusa é a raiz quadrada de 25, a hipotenusa é 5. A distância dos dois pontos é 5. É isso. Certo, pessoal? Dúvidas sanadas? Se não está sanado, não tá, se ainda tem dúvida, já sabe. Me procura. Até mais. Tchau, tchau.